1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, que quer dizer falso, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Que esta palavra poderosa, Senhor, possa produzir em nós, ó Deus, o resultado que o Senhor quer. Aqui, Senhor, não é a minha palavra, mas é a tua palavra. Aqui não é o meu pensamento, mas é o teu pensamento. Aqui não é o meu querer, Senhor, mas o teu querer. Então eu te peço, Senhor, trabalha nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos compreensão, a recebermos revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: como anda a sua vida? Preste atenção aqui. Eu quero, meus irmãos, mostrar aqui para vocês em alguns versículos da Bíblia aquilo que é a essência de como está a nossa vida, como nós devemos olhar para nós mesmos, cada um olhando para si. Quero começar aqui indo para Lucas 6. Aqui em Lucas 6, nós vamos ver aqui no versículo 37 a confirmação: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Então Jesus vai a fundo e diz: dai e ser-vos-á dado, falando justamente desse amor e desse contexto. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, a medida que eu uso para os outros é a medida que será usada para mim. Raciocínio simples. Aqui dá para entender direitinho. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, por favor, alguém desliga esse ventilador, faz muito barulho. Romanos capítulo 2. Olha aqui que diz aqui, versículo 1 mesmo: portanto, és inexcusável quando julgais, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. O apóstolo Paulo levantou um problema aqui. Muitas vezes as pessoas falam: olha, não faça tal coisa, e aquela pessoa faz. Vocês estão pegando o conceito junto comigo. Agora nós vamos também para Romanos 14:3. Andando um pouquinho para frente, 14:3. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está, em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, aquilo que acontece lá na vida do outro, no lugar do outro, na casa do outro, não é algo que nós devemos estar envolvidos ou estar indo atrás. Está acontecendo para lá, vamos deixar acontecendo para lá. Isso aqui é conceito, tá? Agora nós vamos para 1 Coríntios 4, 3 e 5, só andando aqui um pouquinho para frente. Todavia, a mim
muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Veja que aqui já é bem profundo. O que é que Deus vai julgar? A intenção do coração. Às vezes uma pessoa, ela pratica determinado ato sem intenção, ela não quis ser maldosa. E às vezes aquela pessoa fala: me desculpe, eu não fiz por maldade. Mas em outras ocasiões, a pessoa faz as coisas por maldade. Às vezes aquela pessoa, no interior dela, ela quis fazer, mas ela disse que ela não quis, mas no fundo, lá dentro, ela quis. Veja que aqui mesmo também, em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando o Senhor fala exatamente de como o homem deve participar da ceia, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja bem, tudo que eu mostrei para vocês até aqui é individual. Nós vivemos, dependemos uns dos outros, porém, quando se trata do comportamento e do raciocínio, é algo individual, pessoal e intransferível. E é isso que nós precisamos compreender. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, é na minha vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, é na sua vida. Se nós estamos juntos aqui, nós temos que aprender a respeitar o outro, a respeitar a individualidade da outra pessoa e não entrar na vida da outra pessoa. Nós podemos aconselhar, nós podemos conversar, nós podemos falar, mas nós não temos o poder de interferir. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu treinava numa escolinha de futebol e o professor, que o apelido dele era Tostão, ele tinha um grande problema. O que aconteceu? Ele era um jogador já profissional. Ele foi comprado por um clube um pouco melhor do interior do estado de São Paulo. E ele foi para esse clube. E ele começou, o técnico colocou ele na posição de titular. E mesmo ele, tendo tido várias cirurgias na perna, você via ele nos treinos, a habilidade que ele tinha com a bola. Uma pessoa muito habilidosa com a bola. E os homens aqui, as mulheres agora também entendem bastante de futebol. E aquela pessoa do meio de campo, camisa 10. E o que aconteceu? Ele, como assumiu a posição de titular, ele contava sempre essa história pra gente, que ele estava, a outra pessoa que era titular, ele foi jogar no time reserva, no jogo treino. Era treino entre os próprios atletas do mesmo clube. E ele falou que a pessoa tocou a bola para ele e ele fez esse movimento. Abriu a perna desse jeito. O outro atleta chegou e fez assim no joelho dele, ó, e quebrou o joelho dele todo. Nunca mais ele pôde jogar futebol profissional. Ele foi aposentado por invalidez com um salário mínimo, porque era o que tinha na carteira dele, não era o que ele recebia por fora. Ele passou então a treinar, a ajudar outros jogadores, se formou em educação física e tocou a vida dele. Mas quando ele falava, você via que os olhos dele enchiam de lágrima. E ele nunca aceitou, no meio da escolinha de futebol, que alguém fosse maldoso. Se ele percebesse que alguém estava entrando com maldade, ele tirava a pessoa da escolinha. Ele não queria mais aquela pessoa na escolinha. Se a gente fosse jogar em algum lugar e ele percebesse que existia lá um garoto maldoso que queria machucar, ele tirava o time. Ele tirava o time de campo e falava: vamos todo mundo embora, porque aqui nós não viemos para poder machucar as outras pessoas. Preste atenção, irmão. Isto mostra o como é dolorido
alguém que pratica uma maldade. Então aquilo fica para a história inteira da vida da pessoa. Aquilo não volta. Então guarda isso. Quando eu pratico o mal, eu vou marcar a vida de uma pessoa, às vezes de uma família, ou de um contexto todo. Agora não tem como você entrar dentro dos jogadores e usar as pernas, os braços, seria uma incorporação, não dá. Então você nunca sabe se aquela pessoa vai fazer alguma coisa contra você com maldade ou não. Somente você sabe se você está agindo com maldade ou não, se você está agindo com bondade ou não. É isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus mostrou. Que cada um de nós temos que ter consciência de quem nós somos. A pergunta que eu te faço é quem você é no seu íntimo, quem você é no seu raciocínio, quem você é dentro de você. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas não dão lugar para o Espírito Santo, elas não dão lugar para Deus trabalhar a mente dela, trabalhar o pensamento dela. Muitas pessoas, elas crescem para o lado de fora, elas conquistam, elas têm muitas coisas, mas por dentro elas só pensam mal, por dentro elas só vê maldade, por dentro elas só vê coisa ruim. Às vezes a mesma cena para uma pessoa significa uma coisa e para outra pessoa significa outra. Quantas pessoas, elas enxergam maldade em tudo, elas veem maldade em tudo. Agora, como que eu conserto essa pessoa? A verdade é, eu não conserto. Eu não tenho poder de consertar. Somente a presença de Deus na vida dela pode mudar a vida dela. O que eu posso fazer por essas pessoas? É orar por elas. Eu não tenho o poder de influenciar e de saber se aquela atitude é maldosa ou bondosa. A pessoa pode ter escorregado e ter machucado a outra, é diferente. Pode ter acontecido várias coisas. Irmãos, agora eu quero dar um segundo exemplo para vocês. Do meu julgamento. Eu julguei mal uma coisa. Todos aqui passamos por um momento de pandemia, que foi essa enfermidade que assolou o mundo todo. E quando nós estávamos no auge daquela transmissão, daquela coisa que não podia ir em determinados lugares, as coisas tinham que ser feitas com cuidado, tinha que evitar aglomeração. Irmãos, nós ficamos um tempo sem poder fazer as coisas do jeito que a gente fazia, igual um culto como esse. Por quê? Porque dava medo de juntar as pessoas, principalmente quem tinha alguma já doença pré-existente. Nós vimos pessoas que nós conhecemos que morreram dessa doença, pessoas conhecidas nossas. Então foi algo que amedrontou todo mundo. E qual foi meu julgamento? Eu pensava assim, olha, assim que acabar essa pandemia, a igreja vai lotar. Por quê? Porque o povo vai pensar assim, olha, eu consegui sobreviver, eu consegui ficar vivo, e agora que eu não vou deixar Deus mesmo. Porque quando as pessoas estavam em casa, elas mandavam mensagem escrito assim, pastor, eu não vejo a hora de estar na igreja, eu não vejo a hora de poder abraçar os irmãos, apertar a mão dos irmãos, porque as pessoas ficaram sentindo muita falta desse contato. Então qual foi o meu julgamento das pessoas? Eu falei, olha, no dia que essa vacina sair, e todo mundo vacinar, meu Deus, vai ser uma maravilha. E todo mundo falando, não vejo a hora dessa vacina sair, não vejo a hora de todo mundo poder sair e tal. Irmãos, acabou. Aí começou o povo vacinar. Aí os irmãos chegavam e falavam para mim, pastor, fulano de tal, eu encontrei com ele no supermercado, mas não tinha ido na igreja. Pastor, olha, fulano estava lá na padaria, mas na igreja não tinha ido. Pastor, olha, eu vi fulano de tal, estava lá na cidade, lá na tal na loja, mas na igreja não tinha ido. E aí foi passando os dias e as pessoas não apareceram mais. Várias pessoas foram embora. Elas não morreram não, elas estão vivas, mas elas não quiseram mais voltar para a igreja. Elas não quiseram mais congregar, não quiseram mais cear, não quiseram mais fazer parte dos ministérios. Eu julguei achando que a pandemia ia despertar o povo para buscar Deus, ia despertar o povo para orar, ia despertar o povo para estar na presença de Deus. Irmãos, quando nós retomamos a escola bíblica, quando nós retomamos a oração,
Quando nós retomamos os cultos, foi minguando, foi diminuindo, ao invés de voltar o povão, aumentar, foi diminuindo. Então, qual foi o meu julgamento? O susto, o sofrimento, a morte vai acordar as pessoas, vai despertar as pessoas para Deus, para as coisas de Deus. Que nada, irmão, foi o contrário. Agora que o povo está bebendo mais, depois que eu fui descobrir, eu descobri que durante a pandemia foi o período que mais se vendeu bebida alcoólica, que mais se vendeu cigarro, que mais as indústrias que promovem essas coisas lucraram. Aí eu fui vendo as coisas e falei, meu Deus, a humanidade foi na direção contrária do que eu imaginava. Eu pensava que as pessoas iam ter um ânimo novo, uma força nova. Esse foi o meu julgamento. E eu falava, olha, eu não vejo a hora de tudo liberar e vai dar tudo certo. Nada, não deu certo. Irmãos, uma certa vez, numa igreja onde eu fiz parte, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, agora nós estamos colocando um ar-condicionado na igreja. E olha, não vai ficar ninguém em casa mais, pastor. Vai não, vai todo mundo vir para a igreja, porque ninguém vai querer ficar no calor em casa, vai vir para o culto. A visão da irmã, o julgamento da irmã, é que as pessoas iam querer estar na igreja por causa do ar-condicionado. Aí, chegou um dia lá, inauguramos, funcionou o ar, ficou uma maravilha. Cadê o povo? Não apareceu não. E teve gente reclamando ainda que estava frio. Então, irmãos, olha só, quando você acha que vai dar tudo certo, às vezes dá tudo errado. E quando você acha que vai dar tudo errado, de repente dá tudo certo. Por quê? Não existe uma lógica no comportamento humano. Às vezes, a mesma pessoa, ela te elogia, ela bate nas suas costas, ela fala bem de você, e depois você recebe um áudio dela falando mal. Aí você fala, meu Deus, mas é a mesma pessoa falou bem de mim, me elogiou, me abraçou, comeu a minha comida e tal, e aquela coisa toda. Aí a mesma fonte sai água doce e a mesma fonte sai água salgada. E por que nós passamos por isso, eu te pergunto? Por que você passou por isso? Por que você passa por essas lutas? Por que você passa por essas dificuldades? Porque nós, irmãos, às vezes criamos uma expectativa em relação às pessoas. Nós achamos que aquilo vai dar certo. Nós achamos que as coisas vão funcionar de outro jeito e não funcionam. Então, irmão, o que nós temos que compreender? É o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos aqui várias pessoas, e também essa mensagem, ela está chegando para cada um de nós de um jeito. Ela está chegando de um jeito para mim, ela está chegando de um jeito para você, ela está chegando de outro jeito para quem está em casa. Alguns vão interpretar de uma forma boa, outros vão interpretar de uma forma ruim, mas a verdade, irmão, é que quando existe uma maldade no coração, muitas vezes ela não aparece. Porque a maldade não está estampada na testa, a maldade não está estampada no peito, a maldade não vem com luzes para você poder destacar e falar, olha ali está um maldoso. Não, você não sabe de onde vem o mal, você não sabe de onde vem a maldade, mas uma coisa você sabe, de onde vem a luz, que é do nosso Pai das luzes, o Senhor Todo-Poderoso. Então a grande questão é, a nossa caminhada, a sua caminhada é entre você e Jesus. E quando Jesus ensina isso, é para quê? É para nós levarmos a nossa vida bem. É para você viver bem, irmão. Todos os versículos que eu li aqui mostram para você que tanto esses julgamentos bons que eu fiz, quanto os julgamentos ruins que eu fiz, eu errei quase todos, irmãos. Muito difícil eu conseguir acertar o que vai acontecer, porque nós não conseguimos. Nós fazemos uma leitura de mundo e de repente vira tudo, muda tudo, as pessoas mudam de comportamento, as coisas não funcionam daquele jeito e nada dá certo. E muitas vezes nós nos frustramos em relação ao que o outro está fazendo, ao que o outro está pensando, a forma como as pessoas estão se comportando. Hoje eu vou te pedir algo, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Por quê que Jesus falou, não julgueis? Porque não adianta nem julgar para o lado bom, nem julgar para o lado ruim. Como vocês ouviram na leitura, nós não vamos conseguir atingir todos os objetivos,
nós não vamos conseguir chegar em todos os lugares, nós não vamos conseguir passar tudo para as pessoas, porque nós somos limitados, o nosso entendimento é limitado, o nosso conhecimento é limitado. Livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 11 em diante. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, quem pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, não cabe a mim dizer se vai dar certo ou se vai dar errado, ou se aquela pessoa foi para o céu ou foi para o inferno, ou se ela chegou lá ou se ela não chegou. Irmãos, a gente vê tanta coisa que a gente tem vontade de dar nossa opinião. Hoje nós vivemos o tempo da opinião. Todo mundo tem opinião de tudo, todo mundo sabe um pouco de tudo, todo mundo conhece um pouco de tudo. Às vezes você vê uns comentários longos na internet, você vai olhar, a pessoa tem 7 anos, 8 anos, já tem opinião de tudo. Já sabe tudo. Por quê? Porque lá na internet eles dão opinião. O que você acha? Aí vem um, escreve uma coisa, vem outro, escreve outra, vem outro, escreve outro, vem outro, escreve outro. Você quer ver um problema, irmão, que está acontecendo? É indicação de remédio. Todo mundo receita remédio agora. Não, toma isso que é bom, toma aquilo que é bom. O médico está lá estudando 7, 8 anos para poder receitar. E hoje em dia as receitas estão tudo na internet. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor, ela pesquisa na internet o que é essa dor. Aí aparece lá um monte de coisa e a pessoa não sabe de onde é aquela dor. Então, irmão, o que eu quero te mostrar? Faça a sua parte diante de Deus. Não se preocupe muito com o que está acontecendo ao redor, com o que está acontecendo por aí afora, porque se nós nos preocuparmos com isso, o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas angustiadas, nós vamos ser pessoas pesadas, porque, mas eu queria tanto que fulano fizesse isso, eu queria tanto que ciclano fizesse aquilo, mas eu criei uma expectativa. Deixa eu te falar uma coisa, deixa Deus ministrar sobre a sua vida, deixa o Espírito Santo tocar em você, para que o Senhor ministre sobre a sua vida, e não que nós venhamos a criar expectativas sobre outras pessoas. Aqui em Mateus, no capítulo 18, mesmo aqui Mateus 18, do versículo 13 em diante, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: e se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, veja bem, o Senhor fala de uma parábola em que uma ovelha se perdeu e o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma. Quer dizer, a ministração de Deus é particular para esta uma que sou eu, para esta uma que é você. Você entende isso? Por quê? Porque o Senhor vai e ministra em nós. Nós não temos que estar preocupados. As 99 estão lá guardadas, mas a ministração de Deus é para mim, a ministração de Deus é para você. Eu creio muito nessa ministração individual. Ora, se teu irmão pecar contra ti, olha a receita: vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Uma vez, irmãos, um irmão chegou para mim na igreja e falou assim: pastor, lá no meu trabalho tem um escritório e tem assim algumas salas e tem vidro nas salas. E aí instalaram isso filme nas salas. Em uma das salas, a pessoa que foi instalar o isso filme, ela instalou do lado errado, porque aí quem está fora estava vendo dentro e quem está dentro não estava vendo fora. Só que a pessoa não percebeu. E aí ele disse que estava acontecendo uma traição lá, né? Uma mulher que trabalhava na empresa e um homem, eles estavam lá se agarrando lá dentro, e ele vendo do lado de fora, e eles lá dentro achando que não estava sendo visto. E aí ele me perguntou assim: pastor, o que eu devo fazer? O que eu faço? Eu falei para ele assim: olha, você faça o seguinte,
você chama eles no particular, sem falar com nenhuma outra pessoa, e você conversa com eles, a regra de Jesus. Fala, ó, eu vi isso, isso, isso. Você sabe que essa sua atitude não está correta, não está certa, mas você tem todo o direito de mudar, de não fazer mais isso, ou de resolver o problema de vocês. Porém, se não fosse eu, poderia ser uma outra pessoa. E aí o que aconteceria? Olha para vocês verem, irmãos, a diferença do que eu falei para ele. Agora, o que é o normal que acontece? Quando a pessoa vê uma coisa dessa, ela conta primeiro para o melhor amigo, ou para a melhor amiga, que conta para a melhor amiga, ou para o melhor amigo dela, que conta para o melhor amigo dele, a empresa toda está sabendo, e já está todo mundo filmando e tirando foto, entendeu? Por quê? Jesus diz, teve um problema, porque problemas acontecem. Você não vai julgar aquela pessoa, ou condenar aquela pessoa, você vai chamar aquela pessoa, e você vai conversar com ela. Esse é o primeiro passo. O segundo, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. A pessoa não quis te ouvir, você chama mais 2 pessoas, aí sim, entra 2 pessoas a mais, e você vai lá em 3, conversar, olha, não vá por esse caminho não é bom, isso vai fazer mal para você, vai te prejudicar, eu quero te ajudar, eu não quero que você continue nesse caminho. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então veja a regra de Jesus. A regra de Jesus é, eu não vou me meter na vida das pessoas. Mas se acontecer alguma coisa, eu primeiro vou tentar resolver o problema entre eu e a pessoa. Se eu não conseguir resolver sozinho, eu vou chamar mais 2 pessoas responsáveis e vou tentar resolver junto com essas 2 pessoas, com aquela pessoa. Se não resolver, aí eu vou trazer o problema para a igreja, porque eu não consegui resolver no pessoal, eu não consegui resolver com 2 testemunhas, então eu vou trazer para a igreja a situação. E é isso, meus irmãos, que é a regra de Jesus para você ter uma vida normal. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque no fundo, eu li para vocês hoje, o coração, a gente não sabe se aquela pessoa fez por maldade, ou por ignorância, ou porque ela não sabia o que ela estava fazendo. E às vezes, se nós condenarmos uma pessoa, antes de conversar, antes de ter o particular, antes de levar 2 testemunhas, nós poderemos estar cometendo erros e problemas. Irmão, no seu dia a dia, na sua vida, você precisa considerar o seguinte: eu não conheço o pensamento das pessoas, eu não sei qual é a intenção das pessoas, mas eu devo ouvir essa pessoa, eu devo abençoar esta pessoa, e eu devo cuidar daquilo que Deus me deu, daquilo que o Senhor me entregou. Como Jesus falou, como dirás tu ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E ele fala de pessoas falsas. Falso, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque, irmão, quando você conversa pessoalmente com uma pessoa, e você olha nos olhos dela, e você fala com ela, ela vai te ouvir. Por quê? Ela está vendo que você está sendo verdadeiro com ela. Quando alguém faz isso com você também, você vai ouvir aquela pessoa, porque ele está sendo verdadeiro com você, porque ela está sendo verdadeira com você. O que acontece, irmãos, no meio das pessoas que são de Deus? Sempre haverá um desejo de julgar, ou para o bem ou para o mal. Sempre nós vamos querer tirar uma conclusão precipitada, mas a ministração do Espírito Santo é: não tire conclusões precipitadas. Não julgue as pessoas, não se levante contra as pessoas, não tenha as pessoas como inimigo seu, como inimiga sua, não use isso como um peso sobre a sua vida. Irmão, entenda uma coisa: Deus é o justo juiz, porque Ele conhece os corações. Então o Senhor julgará, o Senhor cuidará. Você acha que alguma coisa não está certa? Ore ao Senhor. Se você puder, tiver intimidade com alguém para conversar pessoalmente, faça isso. Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa. Agora, se você olha para a sua vida e você vê que alguma coisa na sua vida precisa ser mudada, e você não tem forças para mudar,
Às vezes você não consegue mudar sozinho. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Você pode pedir hoje, aqui no momento da oração: Pai, me ajude a superar esta dificuldade. Me ajude a superar esse problema. Me ajude a superar esse pecado. Me ajude a superar isso que eu não tenho forças para superar sozinho. E aí, neste momento, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te guiar. Irmãos, Jesus falou assim: as palavras que eu vos digo são palavras de vida eterna. São espírito e vida. O que vai nos mudar é esta visão de que pode estar acontecendo tudo ao nosso redor. Se eu puder contribuir para o bem, eu contribuo. Se eu não puder contribuir, eu vou orar. Eu vou colocar nas mãos de Deus. Eu vou pedir que Deus intervenha. Eu vou pedir que Deus haja. Eu vou pedir que Deus trabalhe. Talvez você saiu da sua casa não imaginando, como eu também não. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Mas o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida e sobre a minha vida. E se você puder, arranque esse desejo de julgar de dentro do seu coração. Tire esse pensamento de que quem está certo e quem está errado. Pense assim: Senhor, Tu sabes quem está certo e Tu sabes quem está errado. Eu passo esta causa para as Tuas mãos e peço que o Senhor intervenha. Eu não estou vendo tudo, eu não vejo tudo, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo, Ele ministra sobre as nossas vidas, que Ele sabe todas as coisas. E no final tudo vai se desvendar, tudo vai se resolver, tudo vai se acertar, não como nós queremos, mas como Deus quer. E você não vai precisar de tomar nenhuma atitude, você não vai precisar de fazer nada, você vai apenas se colocar na presença de Deus, dizendo: Senhor, me ensina a suportar, me ensina a viver este momento. Se eu precisar conversar, eu vou conversar. Se eu precisar juntar mais pessoas, eu vou juntar. Mas me ajude, Senhor, a resolver. E Deus vai abrir uma porta para você. E você vai conseguir trazer a solução para o conflito, a solução para o problema, a solução para aquilo que está destoando. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.